Então, que o Espírito Santo possa nos usar nessa noite. Amém? Gente, eu queria abrir a Bíblia com vocês no capítulo 6 de Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 6, verso 47. Lá no primeiro domingo do ano, eu ministrei sobre a mulher samaritana. E eu tenho feito um compromisso comigo mesmo de me aprofundar muito mais nos evangelhos sinóticos e entender um pouco mais o que Jesus vinha falando como ensinamento. E hoje essa palavra que Deus colocou no meu coração tem ardido de forma de sobremaneira e eu quero muito compartilhar com vocês hoje. Deixa eu tentar abrir meu... Aqui, achei. Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 6, verso 47 em diante, diz assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo o enchente, bateu com ímpeto naquela casa e não pôde a abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Algumas versões dizem sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, embora eu tenha lido esse texto no Evangelho de Lucas, esse mesmo texto, como faz parte dos evangelhos sinóticos, ele também é registrado lá em Mateus capítulo 7, no final do capítulo. E esse texto ele é um texto muito interessante porque ele marca o final de um dos sermãos mais importantes teologicamente falando, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus novamente traz um compêndio sobre o que é viver uma vida cristã reta dentro do que Jesus entendia que um cristão precisa ser. Amém? E dentro desse contexto, Jesus ele vinha apresentando princípios fundamentais que devem nortear a ética cristã, e ele traz uma visão um pouco mais profunda sobre a lei e sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Ele traz alguns princípios fundamentais lá no Sermão do Monte. E o que eu vejo com esse texto é que Jesus ele foi muito estratégico. Muito estratégico. Jesus, quando eu olho para o nosso Senhor, eu vejo uma inteligência sobrenatural. Após Jesus ministrar durante vários dias no Sermão da Montanha, imagino eu que alguns daqueles que estavam ali reunidos eram muitos homens, muitas mulheres, inclusive os discípulos precisaram correr atrás de alimento porque a coisa virou à noite. Então o sermão ele estava tão... sabe aquele alimento que você degusta e você deixa ele passar ali pelas papilas gustativas para que não termine muito, então você demora a engolir para que você consiga saborear o alimento. Eu imagino que era a forma com que aquela multidão ela assistia ao Sermão do Monte. E durante aquela exposição de Jesus, durante ali vários dias, Jesus veio falando sobre várias coisas. Jesus se aprofundou na lei, Jesus ele trouxe normas éticas universais. Jesus ele enfatiza a necessidade de mudança do coração. Jesus fala sobre as bem-aventuranças, quando ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Então Jesus vem falando sobre amor, Jesus vem falando sobre muitas coisas que norteiam a vida cristã. Então, se você não conhece o Sermão do Monte, eu te desafio
Naturalmente, a gente não vai exaurir todo o Sermão do Monte. Eu separei o texto da conclusão do sermão para que nós venhamos hoje meditar. Mas eu te desafio em casa, no seu devocional, degustar o Sermão do Monte, porque ele traz muitas verdades bíblicas que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. E quando você olha na primeira metade do Sermão do Monte, que Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, Jesus ele começa a tratar sobre a felicidade do homem. Em que consiste a felicidade do homem? E a partir da segunda metade do Sermão do Monte, Jesus começa a tratar sobre a vida prática. Então, primeiro ele trata sobre uma vida muito mais inspiracional e depois ele começa a tratar isso sobre uma perspectiva um pouco mais prática da nossa vida, sobre moldar o coração, sobre ter humildade, sobre ter compaixão. Ele enfatiza a importância da compaixão, da justiça, do amor aos inimigos, sobre a importância de ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E para concluir, Jesus encerra o sermão com chave de ouro, baseado nesse texto que eu li. Só que durante muito tempo eu entendi, pastor Ebias, pastora Renata, esse texto errado. Porque quando a gente lê, se a gente lê de forma muito superficial, a gente entende que quando Jesus começa a tratar, ele trata dois cenários muito parecidos. Ele fala de um homem que edificou a casa sobre a rocha. E aí você imagina que é só sobre um local diferente. Só que quando você mergulha no texto, você começa a ver que existe uma diferença na exegese do texto que nos faz entender a diferença desses dois homens. Então eu quero ler de novo com vocês. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. Ele estava concluindo o Sermão do Monte. Aquela galera, eu acho que tinha mais de 3.000 homens, eu não lembro ao certo quantas pessoas, mas se eu não me engano era de 3 a 5 mil pessoas que estavam ali reunidas. Então as pessoas vieram a ele. E aí ele fala, esse que vem a mim é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou. Só que ele não simplesmente cavou. Ele abriu bem fundo. Está escrito aqui, um apóstolo diz o seguinte, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. A gente entendeu errado, talvez. Você imagina assim, não, tem um camarada que achou um terreno para construir a casa, ele foi lá e construiu a casa em cima da areia e estava pronto. E teve outro cara que foi lá e construiu a casa sobre a rocha e levantou a casa. Só que aqui tem uma diferença. Tem a diferença é quem gasta tempo, quem entende a profundidade, quem cava, quem busca a rocha. E a rocha, ao contrário do que muitos de nós pensamos, a rocha não é Pedro, né? Na sucessão do papado, por exemplo, né? Que algumas pessoas confundem ali Pedro como se fosse ali o primeiro papa e foi instituído por Jesus para fundamentar a igreja. Mas a rocha é o próprio Cristo. A rocha é Jesus Cristo. E o que eu trago hoje? Aonde nós temos e como nós temos construído a nossa casa? Porque às vezes não importa só o terreno onde a gente constrói a nossa casa. Construir a nossa casa, a minha, a sua casa sobre a rocha, não significa simplesmente você levantar a parede, significa você fundamentar algo. E eu queria te dizer uma coisa, ainda que eu não queira que o tempo mau venha para a sua vida, o tempo mau chega em algum momento. E às vezes a gente é negligente ao construir a casa de forma leviana. Nessa semana retrasada, é até oportuno, porque tem umas 2 ou 3 semanas eu fiz um aconselhamento de um casal que já estavam aí com 13 anos de casado e eles estavam passando um conflito conjugal
E aí eu perguntei, eu queria entender a história de vocês. Como é que vocês se conheceram? Antes da gente entender, eu queria entender como é que vocês se conheceram. E ele me contou que ele começou a construir o lar dele, a casa dele. Ela, profissional da construção civil, engenheiro, arquiteta, alguma coisa do tipo. E ele começou a construir, eles não se conheciam. E quando ele construiu essa casa, a casa caiu, pastor. Metade da casa desabou, literalmente. Eles estavam construindo uma casa no Parkway e parte da casa desabou. E ele ficou muito preocupado e tal, e aí achou uma arquiteta, a arquiteta que, por coincidência, é a mulher dele. Coincidência não, né? As coisas que Deus faz. E ele começou a ajudar ele na reconstrução dessa casa, né? E aí, quando ela foi ver, ela viu que existia um vício de construção, porque no lugar que tinha mais peso, eles diminuíram a estaca e aquilo deu um problema, causou umas rachaduras e a casa desabou, porque a fundação ela foi projetada para uma laje de isopor e ele tinha feito uma laje de concreto maciço. Então a fundação ela não suportou o peso daquela laje de concreto maciço. Naturalmente, eu acho que isso é lógico para nós, que o isopor ele é muito mais leve do que uma laje de concreto maciço. E a casa desabou. E aí eles contaram que através daquele relacionamento dela ajudar ele a refazer o projeto, a refazer ali a situação da casa, eles começaram a namorar e resolveram casar. E 13 anos depois eles nos procuram e dizem que agora eles querem divorciar. E um conflito de comunicação conjugal muito difícil. Um conflito complexo, né? Sabe, quem tem mais de 2 dias de casado aqui deve saber que tem momentos que a gente não consegue se comunicar com o nosso cônjuge. Você fala abóbora, ele entende abacaxi. Você fala abacaxi, ele entende laranja. E a comunicação às vezes fica um pouco cheia de ruído. Isso acontece no casamento de vocês? No meu acontece também, de vez em quando, né? Isso acontece. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender e cavar a rocha. Entender os ensinamentos de Jesus. Só que o que aconteceu com o casal? E eu orando, eu falo assim, meu Deus, é muita treta. É muita treta, vixe. Mas é muita treta. E eu orando e pedindo discernimento para o Senhor naquele aconselhamento. E ele irredutivo. Ele queria separar porque já tinha muito tempo que ele não conseguia se comunicar e tal. E aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Há 13 anos atrás, quando a casa de vocês caiu, você pegou a casa, derrubou, jogou fora, jogou o lote fora e não quis mais saber do terreno? Aí ele olhou para minha cara, aí o olho encheu de lágrimas, André. O olho já encheu de lágrimas na hora. Falei, e por que você não jogou o terreno fora? Por que você não jogou o terreno fora? Pastor, porque tem valor. Tá, mas e se eu te der 10 mil reais nele, é o valor dele? Não. Tá, e se eu te der 100 mil reais dele, é o valor dele? Não. Se eu te der 1 milhão dele, é o valor dele? Não, pastor, vale mais. Abscesso. A sua casa foi construída num local bacana, né? Que tem muito valor. Mas por que você não jogou o terreno fora e você quer jogar o seu casamento fora? É umas coisas que só Deus, né? Só o Espírito Santo para explicar. Existiu uma fundação, não é porque a fundação foi mal feita que você desiste. Porque às vezes a gente alicerça a nossa vida. Onde que eu e você temos construído a nossa história, construído a nossa vida? Porque embora eu citei um exemplo de casamento, às vezes a gente vacila no nosso emprego, às vezes a gente vacila com os nossos filhos,
Às vezes a gente vacila na nossa história como um todo. Será que a gente tem perguntado para o Senhor qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que a gente tem investido? Às vezes a gente fala assim, nossa, poxa, o pastor Eberson, a pastora Renata é uma bênção. E eu queria ser uma bênção como o pastor Eberson e a pastora Renata. Ou às vezes até critica, não, eu podia estar no lugar do pastor Eberson e da pastora Renata ali na Lagoinha, porque eu sou mais sábio. Mas tem coisas que elas não são aparentes. Porque o pastoreio deles não começou quando eles começaram a pastorear aqui. O alicerce, ele fica visível? O alicerce, ele fica debaixo da terra. Na maioria das vezes a gente não vê. Na maioria das vezes a gente não vê. Tem algumas obras aí, né, que são meio diferentes. Mas, via de regra, o alicerce, ele fica escondido. Então, quando a gente entende, às vezes a gente olha para o outro e fala e deseja, só que o preço que foi pago para, às vezes, fulano ou beltrano estar na posição que está, a gente não acompanhou, a gente não viu, porque ele cavou, e a Bíblia diz aqui, ó, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces dele sobre a rocha. E aí lá em Mateus também fala sobre esse texto, fala sobre o mesmo texto, quando Jesus usa essa metáfora, ele fala sobre o homem prudente e o homem sensato. E aqui tem duas figuras, do homem prudente, que ele não foi negligente. Quando ele constrói a casa, ele sabe que algum dia os intempéries, as dificuldades, a tempestade, as enchentes, o rio, eles podem bater contra aquela casa. Mas o negligente, ele continua aqui no capítulo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu o ímpeto, a corrente, e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Amém? E o nosso objetivo aqui é fazer a gente refletir aonde nós temos firmado a nossa palavra. Porque se você olhar os dois personagens da metáfora que Jesus usa no final desse Sermão do Monte, ele fala exatamente o seguinte: os dois, se existe a única coisa que para os dois homens elas são exatamente iguais, é a audição. Os dois ouviram a palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra. Mas qual que é a diferença dos dois? É o que pratica e o que não pratica. Então deixa eu falar já uma coisa para você. Estudar a Bíblia. Tem um pastor carioca que ele gosta de falar isso, pastores, que eu gosto muito. E estudar a Bíblia pode ser uma maldição na sua vida, se ela for feita sem o auxílio do Espírito Santo. Porque simplesmente ler ou ouvir e não praticar, você vira um simples religioso e um simples manipulador para os piores aí. Um simples manipulador. E o que hoje eu me desafio é o seguinte: a cada vez que eu subo na plataforma, a cada vez que eu subo no púlpito para trazer uma palavra, eu preciso submeter essa palavra a mim e ser confrontado ao que a própria palavra do Senhor está dizendo. Será que eu pratico isso? Senhor, o Senhor quer ministrar, mas eu não estou praticando. Então, me dá discernimento para que eu venha viver essa palavra, porque a palavra não é simplesmente para ser lida ou ouvida, ela é para ser praticada. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Amém? Então ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerce. Tinha um amigo que ele falava uma coisa, disse: olha, eu preciso começar. Ele já tinha mais de 50 anos de ministério, pastor, e ele falava assim: estou precisando deixar o púlpito um pouco
de ministrar e começar a ler a Bíblia para mim, e não simplesmente para ministrar. Porque ele começou a notar, André, que em dado momento ele começou a ler a Bíblia simplesmente para ministrar, para fazer o momento ali de púlpito, e passou a não cavar para ele. Você não tem que cavar para o outro, você tem que cavar para você. E ele falou assim: eu preciso ler a Bíblia e submeter ela a mim. Porque às vezes o cara vira profissional do púlpito, né? A gente tem, às vezes, um monte assim hoje. Então a gente precisa observar, né? Então a primeira coisa, voltando aqui sobre o passo do texto, a primeira coisa é que a gente precisa vir a Jesus. Existia uma multidão ao redor de Cristo naquele sermão, onde eles vieram. Então todo aquele que vem a mim, vir a Jesus é mais que uma religião. Eu tenho falado ontem, ministrando no curso de homens, o tema foi muito mais que espectadores, né? Isso diz muito sobre o dia de hoje, né? A gente tem muito crente que não é crente, é cliente, né? Então ele vem para a igreja, ele não está preocupado em cavar, ele está preocupado em vir para a igreja, se servir do que a igreja tem melhor para ele. Então, eu gosto da igreja do pastor Eberson, eu vou, porque a palavra lá é boa. Então ele vem aqui, se serve de uma palavra boa. Aí ele vai ali na igreja da esquina, poxa, ali o louvor é legal, ele se serve do louvor. Então, é o crente cliente, que na verdade ele não cava, mas ele está lá meio que para ir para a casa dos outros, para se servir do que tem de melhor em cada igreja, né? Então, vir até Jesus é muito mais do que religião. Gente, os cultos, ou culto fé, ou culto de celebração no domingo, é muito pouco do que Deus tem para falar com você durante toda a semana. Sabe, um devocional? A grande diferença que vai fazer na nossa história não é o que você ouve na quarta e nem no domingo. É o que você ouve de segunda a segunda. É o que você busca no seu quarto de segunda a segunda da mesma semana. É o devocional. É quando eu me tranco no meu quarto e falo: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Eu completamente despido de todo o meu orgulho, de toda a minha altivez. Eu te peço, Senhor, trabalhe no meu coração, coloca um coração novo, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. E aí Deus começa a trabalhar de forma que nós passamos a mudar a mente, nós passamos a mudar a nossa mentalidade, assim como o apóstolo Paulo fala. Só que precisa o quê, queridos? Precisa cavar, precisa buscar. Os mais tradicionais reformados aí, às vezes falam assim: porque graça é favor imerecido. Graça, ela é um favor imerecido. Não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que vá fazer Jesus me amar mais ou me amar menos. Mas a minha mudança, ela é exercida a partir do momento que eu me relaciono com Ele. Então eu só passo por um processo de santificação através do quanto eu cavo na minha comunhão com o Senhor, amém? Então, e outra, não é só vir nos momentos difíceis. Quando esse homem construiu a casa, pode ser que não tivesse chovendo, não estava tendo tempestade, não estava tendo terremoto, não estava tendo nada. Mas ele entendeu que ele precisava trazer um alicerce e cavar profundo para que quando o dia mau viesse, ele tivesse uma resistência suficiente para que aquela casa tivesse resiliência contra os intempéries, né? E uma coisa eu te falo, um GPS funciona sem conexão? Quem já teve problema aqui na estrada que estava com o GPS ligado, de repente o GPS ficou perdido? Eu já tive. Gente, assim como o GPS só funciona quando tá conectado, a nossa vida sem Jesus, ela é completamente desorientada.
Nós precisamos ter a orientação da palavra, cavar e entender o caráter de Cristo em nós. É ter Jesus transformando a nossa história, a nossa vida. Ouvir a palavra é discernir a voz de Deus. Amém? Então, aquele que ouve as minhas palavras. Então, primeiro passo, eu preciso vir até Jesus. Segundo passo, eu preciso ouvir a palavra. Tem gente que não tem paciência para ouvir, para ler, para buscar, para cavar. Sabe o preguiçoso? Salomão já fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Quantas mensagens bíblicas a gente costuma ler ou ouvir durante a semana? Ou a gente está restrito só ao culto de quarta ou culto de domingo? Porque é muito pouco do que Deus tem para falar conosco. E às vezes até algum pode pensar, não, já fiz o GC, já fui no culto da quarta, já fui no de domingo, então não vou precisar ir da escola dominical. Então a gente fica meio ali buscando o mínimo produto viável, né? O que é mais fácil para mim? Então a gente precisa refletir sobre isso. E terceiro, praticar a palavra é o que define um verdadeiro discípulo de Cristo. Gente, no meio de uma multidão, tem vários tipos de homens, vários tipos de pessoas. E eu aprendi uma coisa com o pastor Márcio, num texto que eu li esses dias, que ele diz que na Bíblia tem 3 tipos de homens. O primeiro é o homem original. É o homem segundo Gênesis, capítulo 1, verso 26. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem perfeito. Foi como Deus criou. E o segundo é o homem caído, que já acontece ali em Gênesis capítulo 2. O homem cai, se vê nu, se vê despido, Deus sai procurando Adão no entardecer, e Adão está escondido ali, meio com vergonha, atrás dos arbustos. É o homem caído. Gênesis capítulo 2. E tem o homem espiritual, que é o homem restaurado pelo alvo da graça, conforme diz lá em Efésios capítulo 4, pela graça sois salvos, mediante a fé. E que tipo de pessoas nós temos sido? Eu digo que o alicerce, quando Jesus usa essa metáfora da casa, ele está falando da nossa vida, do que a gente chama de vida, do que a gente cuida, do que a gente precisa cuidar, do que a gente precisa tratar. Eu sempre falo uma coisa que, André, Deus deu para Adão uma esposa e um jardim, e ele conseguiu detonar tudo. Gente, Deus deu para o homem uma esposa e um jardim. E a única coisa que Deus pediu para ele não fazer foi exatamente a única coisa que ele fez. Você pode, fica à vontade. É igual o filho, né? Você vai, não bota o dedo na tomada, camarada. Aí ele vai na tomada, né? Você bota os dois, né? 2 vezes. Ela, ixi, mano, sangue de Jesus. É pior ainda, eu prego. Entendi. É assim que a gente faz. E a gente fala assim, a gente brinca, né, com a criança e tal, mas a gente é filho de um pai amoroso mesmo, porque a gente enfia o dedo na tomada 1, 2, 3, joga o jardim fora. Agora o Zé Felipe e a Virgínia também separaram, né? É o hype do momento, né? A Virgínia e o Zé lá. A gente soltou até uma publicação agora, aproveitando o hype. Acabei de soltar a publicação e já tomei uns catiripapo. Mas o que acontece? A gente acha que as coisas são voláteis. Não, beleza, a casa caiu, você joga o lote fora? Não, o lote você não joga fora, mas o casamento você joga fora. O jardim, você é desobediente, você vai lá e busca o que Deus protegeu, o que Deus não tinha para você, né? Então, esse é um cuidado, é o resultado da nossa vida. E aí o que eu digo é o seguinte,
nós, como crentes, a gente não vive numa estufa espiritual, né? A gente não vive. Embora seria bom, né? Eu fico imaginando, eu olho para aquela incubadora neonatal, né? Eu acho que algumas pessoas elas devem ter a ideia que assim, não, eu vivo aqui numa estufa espiritual e se eu deixar o Salmo 91 aberto na minha casa, nada me sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. E aí às vezes a gente começa a usar isso como amuleto. Só que o resultado na nossa vida, a gente tem que entender o seguinte. Meu pastor diz o seguinte: tá tudo bem na sua vida? Tá, irmão? Amém. Se tiver tudo bem, vai passar. Mas tá ruim? Tá mais ou menos? Vai passar. Se tiver bom, vai passar. Se tiver ruim também, vai passar. Não dura para sempre. Às vezes a gente está vivendo uma prova e fala assim, eu vou morrer, né? Não estou aguentando, Senhor. Traz um refrigério, né? O escape, como é que é a música, o escape? É. Fala sobre isso. Senhor, traz um refrigério para minha alma. Me ajuda, Senhor. Esse é o resultado de uma vida. Então a gente precisa o quê? Se preparar para um dia mau. Eu admiro muito os japoneses, porque já que é uma nação que tem muito terremoto, eles falaram assim, vamos ter que inventar um trem aqui. Vamos ter que inventar uma tecnologia diferente. Diz que os prédios lá, gente, não sei se seja. Alguém aqui já foi no Japão ou não? Não? O irmão ali quase levantou a mão. Mas, pelo que eu estudo, diz que os prédios lá eles têm amortecedor, né? Então, quando tem o tremor de terra, ele já calcula o amortecimento do prédio para quando o prédio dá aquela balançada, ele não desabar. Então, é uma tecnologia para que a casa não venha, para que o prédio não venha à ruína. E o que a gente está fazendo para construir uma vida que não venha à ruína? A gente precisa. Hoje, eu tive, antes de. Quando o pastor Eberson nos convidou para estar ministrando aqui, como culto fé, eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu leve para Sobradinho? Porque nós precisamos fortalecer a nossa fé. Mas só existe uma forma de fortalecer a nossa fé. É ouvir a palavra e as praticar. Ouvir a palavra e colocar em prática. E como resultado dessa história, é que nós precisamos ter a nossa vida firmada na rocha. Jesus ele compara essa pessoa com alguém que construiu sobre a rocha. A tempestade ele vai vir para todos e só permanece na rocha quem tem base firme. Gente, eu estou olhando tanta gente servindo, usando as redes sociais como referência, sendo influenciador pelas redes sociais, sendo influenciado pelas redes sociais, agora nessa situação desse hype do Zé Felipe e da Virgínia, eu brinco com isso, mas isso é muito sério, porque o que eu comecei a ler durante esses dias? Como nós somos líderes ali dos Gerações hoje, qual que é a minha preocupação? É a gente começar a normalizar, por exemplo, embora eu sei que aqui não é um culto de casais, mas eu preciso falar isso para vocês, que o mundo está normalizando o divórcio como algo normal. E aí o texto da garota, ela vira e escreve assim, não, a gente está juntos. Só que agora é de uma maneira diferente. Agora é de uma forma diferente. Porque a gente tem filhos. E o divórcio, ele provoca rupturas emocionais, ele provoca rupturas espirituais e para os filhos ele provoca rupturas geracionais. Gravíssimas. Gravíssimas. E nós queremos colher frutos de erros no nosso presente,
Se não queremos, precisamos orar e buscar o Senhor. E aí eu faço 3 perguntas diretas para o nosso coração. Será que nós temos vindo a Jesus com sinceridade? A gente fala de adoração e às vezes a gente arremete a adoração à música. E não tem nada a ver com a música. Vir a Jesus, adorar o Senhor, adorar Jesus, significa ter um estilo de vida completamente voltado para Ele. Significa cavar, buscar, ler a palavra, orar, meditar, perguntar para o Senhor se os nossos projetos são os projetos que Ele tem para nós. A segunda, será que nós temos ouvido com reverência e atenção, ouvido o que Deus tem para falar conosco, em verdade? Porque tem coisas que a gente ouve do ponto de vista físico, né? Tem até a diferença, né? Parece que tem a diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir, ele é físico, eu ouço porque eu tenho audição, mas escutar, escuta ativa, significa escutar, significa ouvir, estabelecer um entendimento e aplicar aquilo. Então eu escuto de forma ativa. Será que nós temos escutado, ouvido com reverência e com atenção? Porque às vezes Deus tem uma palavra simples para a gente, mas que vai mexer em todo o processo da nossa história. E aí, naquele momento, a gente desvia a atenção com qualquer outra distração, e aí a gente perde a oportunidade do que Deus tinha para falar conosco. Será que a gente tem vivido e praticado, vivido o que a gente tem aprendido? Hoje eu queria te convidar a nos colocar de pé nesse momento, para que nós venhamos fazer essa oração, para que o Senhor venha de forma muito clara, que Ele venha nos fazer a gente entender que nós precisamos vir até Jesus, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos praticar a palavra, que o resultado disso tudo é ter uma vida firmada na rocha. Amém? Eu não sei se de repente nessa palavra você vê que algo precisa mudar na sua história, na sua vida. Senhor, eu estou vivendo uma vida rasa, eu estou tentando fazer como preguiçoso, como esse homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não, porque eu vou construir a minha vida sobre uma areia, que é mais fácil, né? Só que quando vem a ruína, a gente toma um susto. O que diferencia a nossa vida não é como inicia, é o processo. Aqui ele não falou de terrenos diferentes, ele falou de quem trabalhou, de quem buscou, contra quem estava com uma vida um pouco alheia e fora do que Deus tinha para nós. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, ela possa penetrar no nosso coração. Nós vamos orar. E eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração e orasse junto comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi exposta nessa noite, Senhor. E nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Pai, eu tenho, às vezes, visto, Senhor, que eu não tenho construído, Senhor, a minha vida, Senhor, de forma que a Tua palavra nos ensina. Mas nesse momento eu venho, Pai, me arrepender, Senhor, de muitas vezes ser negligente com a construção da minha vida, Senhor. Alinha o meu coração ao Teu, Senhor. Alinha o meu coração ao Teu. Que o Senhor me possa trazer energia, ó Pai, nos momentos de cansaço, nos momentos que às vezes até a fé falha.
Mas me ajuda, Senhor, a reconstruir a minha casa para que eu consiga cavar profundo e ter relacionamento profundo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E eu que porventura estivesse afastado dos Teus caminhos, Senhor, eu me arrependo, Senhor, e eu me volto para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, você que fez essa oração talvez pela primeira vez, que tem o desejo de repente se reconciliar com o Senhor, você vê que o alicerce do teu lar, talvez, o alicerce da sua vida, o alicerce da sua história, que precisaria estar sendo cavado de forma profunda, você nota que talvez não tem a profundidade que precisaria. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está, você que precisa, amém? Amém? Ninguém? Amém. Glória a Deus. Então, que essa palavra em nome de Jesus possa fazer guarida no teu coração, possa abrir portas, em nome de Jesus.